Você já imaginou o que 2025 reserva para o mundo? Estariam as profecias de Baba Vanga corretas sobre o início do fim? Neste vídeo, vamos mergulhar nas previsões que podem transformar nossa compreensão do futuro. Será que estamos prontos para enfrentar o que está por vir? Se você é apaixonado por mistérios, profecias e quer saber mais sobre a verdade por trás das previsões apocalípticas, está no lugar certo. Prepare-se para refletir, debater, quem sabe, descobrir o que pode nos aguardar. Não perca a chance de se preparar e fortalecer sua resiliência diante dessas revelações surpreendentes. Se esse assunto te intriga e instiga, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar o desconhecido. Hoje embarcamos em uma jornada intrigante pelo místico mundo das profecias de Baba Vanga, uma figura enigmática que, apesar de ter deixado este mundo há décadas, continua a capturar a imaginação e a curiosidade de muitos. Mas quem foi Baba Vanga e por que suas visões do futuro permanecem tão cativantes? Nascida em 1911, em Strumica, então parte do Império Otomano, agora na Macedônia do Norte, Vangelia Pandeva Dimitrova, mais conhecida pelo carinhoso nome Baba Vanga, viveu uma vida repleta de desafios, mistérios e eventos que muitos consideram inexplicáveis. Desde a infância, Baba Vanga experimentou adversidades que moldaram sua trajetória. Um episódio crucial e trágico foi a perda de sua visão, ocorrida aos 12 anos, após ser tragada por uma tempestade intensa. Esse evento, que para muitos pareceria apenas um acidente, é frequentemente descrito por seus seguidores como o início do desenvolvimento de suas habilidades extraordinárias. Este acontecimento transformou-a num ícone de misticismo, valendo-lhe o apelido de Nostradamus dos Balcãs, uma referência ao famoso profeta do século XVI, também conhecido por suas visões apocalípticas. Baba Vanga possuía um método peculiar e único de prever o futuro, alegadamente através de visões que envolviam encontros com entidades de outros mundos e a interpretação de fenômenos naturais como presságios divinos. Este método fascinante não só intrigou aqueles à sua volta, mas também alimentou rumores e mitos ao longo das décadas. Ela viveu em uma época de grandes transtornos, muitas vezes situada no centro dos tumultuosos períodos de guerra e das transformações políticas nos Balcãs. Esses momentos históricos não só perpetuaram sua lenda como lhe conferiram grande notoriedade. Para muitos de seus admiradores, Baba Vanga não pode ser simplesmente descrita como uma vidente. Ela era considerada uma guia espiritual, uma conselheira cujas palavras tinham poder não só de advertir sobre o futuro mas também de oferecer conforto e orientação. Suas predições frequentemente misturavam elementos do destino pessoal de indivíduos com eventos de escala global, tanto maravilhosos quanto catastróficos, que poderiam moldar o futuro da humanidade. Isso ampliou o seu apelo, garantindo que sua obra ressoasse através do tempo, mesmo após sua morte em 1996. O fascínio persistente em torno de Baba Vanga transcende fronteiras locais e culturais, atraindo um público global interessado em decifrar o legado enigmático que deixou. Muitos se perguntam qual é o verdadeiro cerne de suas previsões audaciosas. Este mistério é aquilo que nos impulsiona a explorar o seu vasto repertório profético. Entrar no mundo das predições de Baba Vanga é mergulhar em um espaço onde eventos passados e futuros se entrelaçam, pintando um quadro do destino que ainda nos falta desvendar. No próximo segmento de nossa jornada, iremos nos aprofundar nas previsões específicas que Baba Vanga fez para o ano de 2025, um período que ela teria descrito como cenário de eventos catastróficos. Estas predições, que despertam tanta curiosidade e debate, são cercadas de narrativas sobre como foram formadas e como continuam a instigar o público numa era tão marcada pelo ceticismo científico e progresso tecnológico. A questão que se coloca diz respeito a como essas visões podem ou não se conectar com o nosso entendimento atual do mundo e nosso futuro coletivo. Vamos explorar como, mesmo em tempos que priorizam a ciência e a razão, a figura de Baba Vanga continua a atiçar mentes curiosas e proporcionar um terreno fértil para discussões sobre o desconhecido e o inexplicável. Prepare-se para desvendar as narrativas que mantêm muitos céticos e fiéis pensativos e intrigados.
Explorando o legado e a influência cultural da mística Baba Vanga, adentramos nas profundas e inquietantes previsões que ela fez para o ano de 2025, um ponto crítico que muitos acreditam poder ser o desdobramento de eventos capazes de alterar o curso da história global. Embora a veracidade dessas profecias permaneça em debate, o simples fato de elas se entrelaçarem com questões contemporâneas torna relevante sua discussão. A primeira previsão de Baba Vanga, que ecoa intensamente em nossos tempos, é a de um possível megaterremoto que não apenas devastaria a infraestrutura e vidas em um continente, mas também provocaria um efeito dominó com repercussões globais. Em uma era onde desastres naturais se destacam como temas centrais devido às mudanças climáticas, essa perspectiva acirra debates acalorados sobre a preparação e resiliência da humanidade frente a catástrofes naturais. Países propensos a terremotos, como Japão e Chile, permanecem em um constante estado de alerta e implementação de medidas que visam mitigar tais desastres, levantando questões sobre como o mundo como um todo pode se adaptar a essas condições implacáveis. Adentrando outra previsão inquietante, Baba Vanga visualizou um avanço tecnológico significativo, onde a inteligência artificial adquiriria tal autonomia que poderia emergir como um risco existencial para a humanidade. Consideremos o cenário atual, onde as tecnologias de inteligência artificial se desenvolvem a passos rápidos, levantando tanto fascínio quanto preocupações entre especialistas em ética tecnológica e segurança. No horizonte das possibilidades, a visão de Baba Vanga sobre máquinas progressivamente saindo do controle humano nos confronta com um futuro onde a linha entre ficção e realidade se torna cada vez mais tênue. O dilema, portanto, reside em equilibrar inovação com a necessidade urgente de estabelecer marcos regulatórios sólidos que assegurem que nossas criações permaneçam sob o controle desejado. Finalmente, Baba Vanga sugeriu uma transformação ecológica, oferecendo tanto promessas quanto desafios. Novas descobertas científicas poderiam revolucionar nossa interação com o planeta, ao passo que mudanças ambientais imprevistas forçariam uma adaptação rápida e inovadora. À medida que a crise climática se agrava, as profecias de Baba Vanga nos incitam a refletir sobre como essas revoluções ecológicas potenciais podem influenciar tanto o nosso bem-estar quanto a sobrevivência de ecossistemas inteiros. Como podemos, então, evoluir em face desses testes? Será que essas premonições são simplesmente um espelho distorcido de nossos próprios medos e aspirações sobre o futuro? O que nos leva a ponderar sobre como o mistério e a realidade se entrelaçam em um fio frágil. Ao contrastarmos essas previsões com os dados empíricos disponíveis, a ciência oferece uma luz crítica sobre a margem entre especulação e possibilidade. Isso não apenas ilumina o caminho para um entendimento mais profundo, mas também nos capacita a fazer perguntas essenciais. De maneiras práticas, como podemos nos preparar para os desafios que se avizinham? A busca por respostas nos leva a um caminho onde não apenas os temores são abordados, mas onde a esperança de inovação e progresso se mantém viva. Cada uma das previsões de Baba Vanga, embora alarmante à sua própria maneira, nos impulsiona a contemplar a evolução ou estagnação da humanidade. Elas não são apenas visões do que poderia ser, mas convites para moldar intencionalmente nosso próprio destino, enquanto navegamos pelas águas turbulentas do futuro. À medida que navegamos pelo enigmático mundo das previsões de Baba Vanga, nos deparamos com uma intrigante interseção entre o mistério de suas visões e a realidade ancorada pela ciência moderna. Este capítulo explora como a ciência, firmemente baseada em evidências empíricas e métodos analíticos desprovidos de misticismo, se posiciona em relação às suas profecias aparentemente insondáveis. Por que, então, essas previsões ainda provocam tanto fascínio no imaginário coletivo? O universo científico frequentemente considera essas alegações como coincidências fortuitas ou criações fictícias. Profissionais em campos como meteorologia, geologia e astronomia frequentemente desconstroem essas visões, respaldando suas análises com dados concretos que desenham um futuro baseado em padrões previsíveis, amplamente explorados e compreendidos até o presente momento. Contudo, há algo quase mítico e irresistível nas previsões de Baba Vanga que continua a cativar o público global. Psicólogos e sociólogos nos apresentam uma perspectiva fascinante e complexa. Os seres humanos possuem uma tendência inerente a buscar padrões e significados,
mesmo onde eles podem não existir, uma expressão de nosso desejo profundo de compreender, quem sabe, controlar o que está por vir. Baba Vanga oferece, através de suas visões, um tipo de preparo psicológico para a incerteza, criativo e especulativo, que, apesar de não ser sustentado pela ciência, proporciona tranquilidade ou pelo menos instiga uma curiosidade em muitos. Interessante notar que, em um curioso desenrolar, certas previsões, antes descartadas como fantasias, parecem encontrar ecos no avanço científico atual. O rápido progresso da inteligência artificial, por exemplo, aponta preocupações reais sobre controle e riscos, alinhando-se coincidentemente com algumas visões proféticas relatadas por Baba. Esta dicotomia entre o místico e a realidade científica nos força a ponderar seriamente se, mesmo no domínio do inexplicável, não existem lições ou alertas que transcendem a lógica e adentram a esfera do cientificamente possível. Para entender melhor essa complexa relação e o fascínio contínuo em torno de suas previsões, podemos olhar para o passado e reconhecer que as predições têm sido um aspecto fascinante da experiência humana, desde os oráculos gregos antigos aos profetas presentes em diversas culturas ao redor do mundo. Baba Vanga, embora cega, conseguiu evocar imagens do futuro que ressonam com muitos até hoje. Sua fama transgrediu as fronteiras da Bulgária, ecoando globalmente, carregada por relatos de precisão quase mítica, embora frequentemente questionada. Exemplos notáveis incluem certas previsões associadas a desastres naturais ou eventos globais que, coincidência ou não, ocorreram, alimentando especulações e levando muitas pessoas a depositarem uma crença quase religiosa nessas visões. Um estudo de caso interessante envolveria a previsão de Baba sobre o desastre de Chernobyl, que, segundo relatos, foi predito por ela antes do evento. Posteriormente, essa conexão foi discutida e debatida, com céticos destacando o viés retrospectivo e a falta de evidências concretas. No que tange aos benefícios desse fascínio por previsões, podemos considerar o valor do preparo psicológico que essas oferecem. Mesmo sem bases científicas, a sensação de algum tipo de conhecimento do futuro oferece conforto. Pode servir para catalisar diálogos importantes sobre possíveis cenários futuros e nos incitar a questionar. E se de alguma forma pudermos influenciar ou preparar melhor para o que virá? No entanto, também existem desafios notáveis, incluindo o risco de distorções ou más interpretações que podem levar a pânico infundado, decisões mal informadas ou a rejeição de abordagens racionais e científicas em face do impulso pelo esotérico. Dessa maneira, ao refletirmos sobre a relação entre ciência e as previsões de Baba Vanga, nos traz então a um ponto crucial de autorreflexão sobre ansiedades modernas relacionadas ao futuro. A essência desse exercício não é apenas ponderar sobre a precisão ou não dessas previsões, mas considerar seus impactos emocionais e psicológicos em nosso entendimento coletivo do amanhã. Essa análise, rica em nuances, estabelece o alicerce para nosso próximo esforço: compreender como essas visões afetam, de maneira mais pessoal, a psicologia humana, preparando-nos para desvendar suas sutis consequências emocionais e comportamentais. No vasto panorama das previsões e profecias, as visões apocalípticas de Baba Vanga surgem como um fascinante ponto focal. Vivemos em uma era em que a incerteza é uma constante, e as mudanças ocorrem a uma velocidade sem precedentes. Neste contexto, as previsões de Baba Vanga oferecem mais do que simples curiosidade ou entretenimento. Elas desencadeiam uma cascata de emoções humanas, influenciando profundamente a psique daqueles que as conhecem. Mas o que exatamente essas profecias representam para as pessoas em termos de saúde mental e equilíbrio emocional? Um ponto intrigante é o impacto psicológico que tais previsões podem causar, prolongando-se além do mero temor e evoluindo para uma ansiedade palpável sobre o futuro. Em um mundo onde informações são abundantes, distinguir fatos de ficções tornou-se quase uma diligência pessoal. Isso nos leva a questionar: somos capazes de usar essas visões apocalípticas para algo além do alarmismo? Podemos transformar a curiosidade pelas profecias em uma força motriz para o bem-estar mental? A urgência dessas perguntas torna-se ainda mais palpável quando nos deparamos com relatos de eventos catastróficos iminentes, que Baba Vanga teria previsto, como desastres naturais de proporções épicas, avanços tecnológicos desenfreados
ou transformações sociais de grande magnitude. A história nos mostra que a humanidade tem uma atração natural pelo misterioso e pelo desconhecido. Profecias, como as de Baba Vanga, ganham vida em um ambiente cultural que tem sede de respostas sobre o inexplicável. Durante séculos, a figura do oráculo e do profeta foi reverenciada, oferecendo não apenas previsões, mas muitas vezes uma forma de controle emocional sobre o imprevisível. No entanto, é fundamental lembrar que no centro de cada profecia está um eco que ressoa com o medo intrínseco do desconhecido presente em cada ser humano. Psicólogos contemporâneos sugerem que ao enfrentar tais previsões apocalípticas, é essencial exercer a arte do discernimento. Aqui, a prática do mindfulness se torna uma ferramenta valiosa. Meditação e técnicas de atenção plena nos incentivam a permanecer ancorados no presente, nos libertando das garras da especulação incessante. Os especialistas em saúde mental também apontam para a importância do pensamento crítico. Em vez de aceitar cegamente as previsões alarmantes, somos desafiados a analisá-las com uma mente aberta e um olhar clínico, ajudando a fortalecer nossas capacidades cognitivas. As histórias e visões de Baba Vanga, de certo modo, nos oferecem uma plataforma para desenvolver resiliência, transformando o medo em um catalisador para o crescimento pessoal e a preparação para o futuro, por mais incerto que este possa ser. Estudos de caso e relatos pessoais ajudam a ilustrar como diferentes indivíduos lidam com as profecias de fim de mundo. Alguns reagiram mergulhando em estados de ansiedade profunda, enquanto outros encontraram nas previsões uma oportunidade de profunda reflexão pessoal, levando a mudanças construtivas em seu cotidiano. Tomemos, por exemplo, comunidades que se mobilizaram para desenvolver mecanismos robustos de apoio emocional e psicológico em resposta a essas previsões, percebendo nelas uma chance de fomentar laços sociais mais fortes e ações comunitárias proativas. No entanto, não podemos ignorar os desafios impostos por tais previsões. A linha entre a crença e o ceticismo é tênue, e navegar por ela exige cuidado e senso crítico. Reconhecer o impacto emocional dessas profecias é o primeiro passo no caminho para desarmá-las. Podemos ver a ansiedade como um impulso natural, mas que, controlado, permite que o indivíduo busque informações verificadas, encontre apoio em redes mais amplas e empregue habilidades adaptativas para enfrentar as incertezas do amanhã. Dessa forma, as previsões de Baba Vanga, embora possam despertar sentimentos de ansiedade e expectativa, também revelam uma valiosa oportunidade de fortalecimento psicológico. Encorajam-nos a desafiar o que aceitamos como verdade, ressignificam nosso entendimento do que significa estar preparado e, finalmente, nos convocam a agir, de modo que possamos emergir mais fortes, mais resilientes, e talvez, um pouco mais sábios sobre o que significa realmente viver em tempos de mudança constante. Na última etapa de nossa exploração, chegamos ao ponto crucial. Como podemos estimular a preparação e a resiliência, duas qualidades essenciais para enfrentar um futuro incerto? As previsões de Baba Vanga, embora alicerçadas no reino das especulações, proporcionam a faísca necessária para catalisar uma reflexão mais profunda e prática sobre o que significa estar preparado para o amanhã. O primeiro passo é reavaliar a forma como vemos essas profecias. Em vez de abordá-las com medo ou apreensão, devemos considerá-las como estímulos para desenvolver planos de preparação sensatos que melhoram nossa capacidade de adaptação a mudanças imprevistas. Isso inclui desde a elaboração de estratégias emergenciais até a construção de redes comunitárias de apoio. Podemos começar fortalecendo os alicerces de nossa resiliência interna ao investir em nossa saúde mental e emocional. Enfrentar tais previsões com uma mente calma e centrada nos permite lidar melhor com desafios quando, e se, eles surgirem. Atividades simples, como a prática regular de exercícios físicos e a busca de conexão social, aumentam nossa capacidade de enfrentar impactos e contratempos de qualquer magnitude. Além disso, criar hábitos de preparação física, como armazenar suprimentos essenciais e ter um plano de comunicação, garante que estamos prontos para agir racionalmente em situações de crise, baseando nossas ações em lógica e não no pânico. Essas medidas práticas proporcionam um senso de controle e segurança, constituindo um antídoto poderoso contra o medo irracional das profecias agora tão presentes. Por fim,
Ao compartilharmos conhecimento e recursos dentro de nossas comunidades, criamos um senso coletivo de apoio e resiliência que é vital em momentos de incerteza. A união e a colaboração transformam essas previsões de vulnerabilidade individual em oportunidades de solidariedade e fortalecimento. Se gostou do vídeo e quer acompanhar mais discussões instigantes, curta este conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para se manter sempre atualizado.